Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas. Nós estamos na campanha da família. E você não vai baixar a guarda. Toda a sua casa durante essas 7 semanas. E Deus já começou a fazer milagres no meio das famílias. E Ele vai continuar fazendo milagres. Porque Ele é um Deus de milagres. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas 15. O que é uma parábola? A parábola é uma alegoria, é uma figura de linguagem. A parábola são histórias contadas para trazer luz a assuntos às vezes difíceis de se compreender. E Jesus usou muito as parábolas para ensinar o seu povo. Lucas capítulo 15. Antes da gente ler, olha para mim aqui para você compreender o texto. O que é uma dracma? Uma dracma era uma moeda grega de prata à época de Jesus. À época de Jesus havia a dracma, que era uma moeda grega, havia o denário, que era romano, e havia o shekel, que era hebraico, que ainda hoje é a moeda lá, a moeda de Israel, oficial. O shekel, em relação ao dólar, é parecido com o real. Hoje, para você adquirir um dólar, você precisa de pelo menos R$3,30. Coisa boa ter dólar, não é? Naquela época, a dracma era a moeda mais forte, inclusive mais do que a romana. Quem tinha uma dracma estava bem, porque se fizer o câmbio para o shekel e para o denário, a dracma tinha maior valor. E alguém ia prestar um serviço e disse: não, eu só trabalho em dracma. Era uma moeda forte. E Jesus então pega esta figura da dracma e de uma senhora para ilustrar o reino de Deus. Aí ele diz assim, que são 3 parábolas nesse capítulo. Ele diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Qual mulher que não faz isso? Jesus estava considerando todas. E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas. Você vê que não era qualquer coisa. Dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Aí Jesus, no versículo 10, diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se tem uma coisa valiosa, digna de acender a luz, de procurar, de encontrar, chama-se o pecador que se arrepende. São pessoas valiosíssimas, mas que se perderam na sua moral, na sua vida, e a igreja é a figura dessa mulher que vai buscar de casa em casa até encontrar essa dracma perdida. E quando acha, diga para os seus colegas da célula, para os seus líderes: eu achei a dracma perdida, celebre comigo hoje. E está aqui hoje, diante desse lugar,
muitas dracmas que se perderam e foram encontradas. E você já arrancou júbilo lá no céu, porque se arrependeu dos seus pecados. Quem está compreendendo? Diga: eu sou uma dracma que foi encontrada. Tem gente que não se valoriza. Você precisa valorizar a si mesmo. Você é alguém valioso. Você é uma peça preciosa. Você é uma moeda de grande valor. Quando você se perde, alguém se preocupa com você. Mas você não está perdido, você está encontrado. Porque se está perdido tem tristeza. É um valor que se perdeu. Mas ao ser encontrado, é um valor que se traz alegria, traz júbilo. E eu gostaria que você jubilasse por todas as dracmas que estavam perdidas e hoje estão aqui na casa de Deus, para a glória do Senhor. Aleluia. Bem forte. Você precisa se valorizar. Você tem que valorizar o seu passe. Você não é qualquer um. Amém? Diga para 3 pessoas: você é uma pessoa especial para Deus e para a igreja. Quem aqui é especial para Deus? Quem é especial para a igreja? E quem é especial para a sua família? Jesus falou da ovelha perdida lá fora. Jesus falou do filho pródigo que estava dentro e foi embora. Mas ele também falou daqueles que se perderam dentro. Nós estamos nessas 7 semanas falando sobre família. E há muitos filhos, muitas famílias que estão debaixo do mesmo teto, mas já se perderam. O relacionamento foi rompido dentro de casa. Está perdido. Mas está perdido aonde? Está perdido dentro. Não é fora. Onde se deve procurar? Dentro. E hoje, os que estão perdidos dentro de suas famílias serão encontrados em nome de Jesus. Nenhuma dessas famílias que estão nessa campanha de 7 semanas, nenhuma dessas famílias se perderão, mas todos serão encontrados. Tem muita gente perdida na cachaça, no álcool, nas drogas, na rebelião, na idolatria e na ausência de interesse por Deus. Mas elas serão encontradas. Elas serão encontradas. A igreja existe por isso. A pregação do evangelho é para que as pessoas que estão perdidas, elas sejam encontradas. Porque muito mais do que você faz, do que você representa, muito mais do que as suas ações ou a sua cooperação dentro da família ou da igreja, você vale muito mais do que o que você faz. Você é mais importante. Como Jesus disse, o corpo é mais do que a veste. Você é uma pessoa importante dentro da sua casa. Você como marido, você é uma pessoa importante. Você como esposa, você é uma pessoa importante. Você como filho, você é uma pessoa importante dentro da sua casa. E se você está perdido hoje, em nome de Jesus, você será encontrado. Você será resgatado. E se você tem sido motivo de alegria, de tristeza, de dor para sua família, você vai passar a ser motivo de celebração e de alegria. Todo pai, toda mãe enche a boca para falar do sucesso dos filhos. É verdade ou não é? Mas eles cortam o assunto e não gosta de tocar nele, quando sabe que os seus filhos
estão perdidos. Se não há tristeza nesse pai ou mãe, é porque não é. Não é pai nem mãe. Porque uma coisa que mais mexe no coração de um pai é quando você toca no filho. Você quer ver um pai desconfortável? É você tecer algum comentário desonroso para com o filho dele. Eu nunca me esqueci de quando eu era do mundo assim, eu continuo sendo humano. Pareço um ET, mas não sou. Eu continuo sendo humano. Quando eu vivia fora do reino, chegava na madrugada, todas as vezes, salvo algum esquecimento, quando eu abria a porta, a minha mãe chamava o meu nome. Aí ela iria dormir. O que eu entendia é que ela não dormia enquanto eu não chegava. Isso foi por muitos anos. Eu acho que o barulho mais agradável da noite para ela era o barulho da maçaneta da porta, porque o filho chegou. E não era só comigo, com tantos outros. E olha, e haja noite, porque era muito filho. Porque estava perdido. Era motivo de tristeza, de tirar o sono. Mas Deus me encontrou. A igreja me encontrou. E aquela dracma que estava perdida foi achada. E eu nunca me esqueci do dia que eu me converti. No dia 25 de fevereiro de 1990. Um dia desse. Numa reunião de célula. E o pregador terminou, um cidadão chamado Mariano. E ele fez um apelo. Mas na verdade só tinha eu ali, mas eu não sabia. Aí eu cheguei diante de uma mesinha de madeira e botei a mão e disse: essa cena está gravada até hoje. Eu quero aceitar Jesus. Com essa cara fechada que eu tenho. Eu não ouvi mais a voz de ninguém. Um grito uníssono. As pessoas que estavam gritavam. Eles não paravam de gritar. Tinha algumas irmãs que esmurravam a parede. E eu fiquei assim, achando que tinha acontecido algum evento ali, mas o evento era a minha conversão. E aquele dia eu mudei de vida. Eu sei quem eu era e quem passei a ser depois daquele dia. Não interessa muito a minha vida pregressa, mas o que interessa é que Deus sabe que eu sei do que foi mudado dentro de mim, e eu nunca mais me afastei da presença de Deus. Nunca. Decidi por Jesus, decidi segui-lo, decidi ter a palavra como a minha regra de fé e prática todos os dias. E Jesus é o meu Senhor, a despeito das minhas debilidades enquanto humano, das minhas falhas, mas Ele continua sendo o meu Senhor, porque uma dracma foi achada e houve celebração pela dracma que foi achada. E hoje os que estão perdidos, Deus vai te encontrar e haverá no céu alegria, porque muitos conduzem suas vidas trazendo tristeza para o coração de Deus, mas hoje Deus quer que você mude o seu caminho e passe a ser a alegria de Deus. Talvez você trazer alegria para Deus vai trazer tristeza para os seus amigos do mundo. Mas é melhor você alegrar a Deus do que alegrar os seus amigos. Porque os amigos passam e Deus permanece para sempre. Amigo deixa de ser, amigo morre, amigo decepciona e vai embora. Amigo nos frustram, amigos nos traem, mas Deus nunca vai embora, Ele está presente. Deus não nos trai, Deus nos ama,
Amigo, quando nós erramos para com eles, muitos não nos perdoam, mas quando nós erramos para com Deus, Ele nos perdoa. Vale a pena ser de Deus e não ser dos seus amigos, se tiver que fazer essa escolha. Mas se você ser um cristão e alegra os seus amigos, bendito és tu. Diga, eu fui encontrado. Quem foi encontrado pelo Senhor, dê um aplauso a Ele nessa noite. Bem forte. Diga, eu fui encontrado. Diga para 3 pessoas, você não está perdido. Pergunta. Por que a dracma perdeu? É possível alguém estar dentro de casa e se perder? Sim. Quando é que a dracma se perde? Quando há desordem. Uma desordem se perdem. Quando há desordem, se perdem as coisas. E se perdem também as pessoas. Uma frase que está na nossa bandeira: ordem e progresso. Quando há ordem, há progresso. O rei Ezequias recebeu a visita do profeta, dizendo: coloque a sua casa em ordem. Qual que era a fala de Deus? Coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer, e não se pode morrer com a casa em desordem. O rei entra para a sua recâmara, para os seus aposentos, e entra não só para o quarto, mas ele entra em arrependimento. E é neste momento que a casa começa a ficar em ordem. E Deus revogou o decreto de morte que estava sobre o rei Ezequias, dizendo para o profeta: volta e diz para Ezequias: eu vou te dar mais 15 anos de vida. Quando se coloca as coisas em ordem, se tem vida, se prolonga a vida. A ordem atrai a vida e a desordem atrai a morte. Há muitas pessoas que morrem e deixam uma perfeita desordem para a sua família. Deixa muitas coisas pendentes, porque ele vive com uma vida em desordem. No dia que você partir dessa terra, você não vai deixar uma desordem para os seus filhos e netos, mas você vai deixar tudo em ordem. Por que a família se perde dentro de casa? Porque a casa está em desordem. Não há um sacerdote, não há uma mulher sábia e não há filhos obedientes. Quando há inversão de valores, atrai-se a morte. Jezabel só entrou. Jezabel é um apelido que se dá a um demônio que entra na desordem. É quando a mulher começa a mandar no marido, porque o marido é um cidadão que não toma decisão nenhuma na vida. Ele delega as decisões importantes, tudo para a mulher. O filho vem e fala para sua mãe: as decisões importantes devem ser tomadas pelo cabeça, o sacerdote. E Deus hoje vai restaurar o seu sacerdote, para que a sua casa fique em ordem. Os homens não estão orando, não estão buscando a Deus, estão delegando isso para as mulheres e para os filhos, o que me traz tristeza e ao mesmo tempo muita alegria, porque aqui hoje tem muitos jovens cujos pais não estão aqui presentes, e não faz o menor esforço para trazer os seus filhos para a igreja, porque esses filhos estão buscando a Deus, e os seus pais não estão buscando a Deus. Mas Deus é misericordioso, que vai fazer com que o seu pai e a sua mãe se convertam, e as coisas entrem em ordem na sua casa, para a glória do Senhor.
Por que que as coisas se perdem? Porque está tudo invertido. A geração é uma geração que inverteu-se os valores de tudo. Está tão invertido os valores que hoje não há a menor preocupação do sujeito nascer homem e depois se transformar em mulher e vice-versa. E as pessoas estão aceitando isso como se fosse algo normal. Não é. Isso aí são as dracmas que se perderam dentro das suas casas. Mas eu creio que Deus está movendo, ou se movendo, ao nosso favor, ao favor dos nossos filhos, a favor dos nossos netos, dos nossos pais, e a nossa casa vai entrar em ordem para a glória do Senhor. Diga ordem e progresso. Diga bem forte, ordem e progresso. Todas as vezes que a família se coloca em ordem, há progresso dentro da família. Eu conheci uma família católica, parentes da minha mãe. Ele era um cidadão extremamente religioso. Nunca o vi num bar. A casa dele era assim. Todas as vezes na hora da refeição, ele sentava na cabeceira da mesa e rezava. Os filhos rezavam, agradecia a Deus e agradecia os pais pela refeição que estava servindo. Os filhos dele, hoje, são todos cidadãos de bem, de família e prósperos. Sabe por quê? Tinha ordem na casa dele. Ordem. Se a sua casa não tem, não teve, não tem, não passe isso para a próxima geração. Comece a colocar em ordem a sua casa, para que as dracmas, os valores, não se percam dentro da própria casa. Por que a dracma se perde? Ela se perde quando não há luz. As coisas e as pessoas se perdem pela ausência da luz, porque a escuridão, ela corrobora para que você perca as coisas. Como achar a dracma que se perdeu? Talvez essa primeira parte, eu já sei de cor. Eu sei o que é uma casa em desordem. Eu sei o que é quando os valores se perdem. Eu preciso saber agora, apóstolo, é como se encontra, é como se resgata esses valores, e Deus vai resgatar esses valores. Esses valores estão dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de valores, de morais, para dentro da nossa casa. Se a gente ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nós seremos benditos. Deuteronômio 28 diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, serás bendito no campo, serás bendito na cidade. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos. Bendito o fruto do seu trabalho. Tu não estarás como cauda, mas como cabeça. Você não vai estar por baixo, mas sempre por cima. Você vai estar sempre na frente, se você ouvir a voz do Senhor. Você acha que Deus mudou de ideia? Tem muita gente que emburreceu-se, achando que o Antigo Testamento não vale mais. Ora, se o Antigo Testamento não vale mais, a gente não pode ser nem criacionista, porque a gente é criacionista por causa do Gênesis, ou não? Deuteronômio 28, Deus mudou de ideia? Não. Ele está falando de se ouvir atentamente a voz do Senhor. Tem pessoas que vêm ao culto e acham que está fazendo um favor para alguém vir ao culto. Você está investindo em você mesmo.
E a vida cristã vai além do que vir a uma reunião desta, que é importante. Mas a vida cristã é sobretudo dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, no dia a dia. Mas hoje, as dracmas que estavam perdidas, elas serão encontradas. Diga amém por isso. Diga, essas dracmas, elas serão encontradas. Toda a criação começou a partir da luz. O texto diz que Jesus de Nazaré, ele foi o Criador. Jesus não estava apenas se limitando a um pensamento de parábola, mas ele estava levando aquele povo a raciocinar princípios. Ele disse assim: no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra, no Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. E o texto diz que a palavra de Deus começou a dar ordem na criação. Haja luz, foi a primeira coisa. E houve luz, e a criação começou a partir da palavra, da luz. A palavra é a palavra de Deus. Jesus diz para Pedro: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. O que é que limpa o coração de uma pessoa? É a palavra de Deus, lida, ouvida e praticada. E hoje Deus está limpando a sua mente, Deus está limpando o seu coração, e está havendo luz dentro de você. Então grita bem forte: haja luz. Só os homens. Mais forte. As mulheres. Todos juntos. Dê um aplauso ao Senhor pela luz que brilhou em nós. O que é a luz? É a palavra. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. E o povo que jazia em trevas ouviu grande luz quando Jesus de Nazaré começou a passar e a pregar o reino de Deus, a sua palavra. E hoje, a família que se volta para a palavra, você que recebeu as duplas lá dos 70 dentro da sua casa para pregar a palavra, desde aquele dia Deus começou a trazer luz dentro da sua casa, e a sua casa nunca mais foi a mesma e não será mais a mesma, porque a luz entrou na sua casa, e Deus vai trazer luz no seu futuro, na sua descendência, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua família, porque você abriu a porta para a luz. Tem gente abrindo a porta da sua casa para novela, para os programecos de televisão de violência, todo tipo de imoralidade. As pessoas estão confusas na sua moral, na sua sexualidade, e elas abriram suas casas para isso. As pessoas viciadas em novelas, e as suas vidas se transformaram em novelas. Mas tem outros que abrem as portas da sua casa para a palavra de Deus. E todo lugar que a luz entra, que a palavra entra, as trevas vão embora. Só existe uma coisa que dissipa as trevas: a luz. Nos antigos mestres rabinos, quando se falava de luz, era também falar-se de olho. Ele não dizia assim: eu estou vislumbrando, eu estou tendo uma luz sobre esse texto. Eu estou tendo um olho além dos olhares comuns. Esta era a ideia de luz. Eu estou indo além da face do abismo. Eu estou penetrando nos abismos. Deus está dizendo que Ele entra, e o caos e o abismo que estão dentro das famílias, e a televisão se encarrega de noticiar os abismos que acontecem dentro das famílias. As mortes, os divórcios, as separações, os adultérios, as fornicações, os enganos, as mentiras. É mulher mentindo para o marido para a mulher, para os filhos. Há trevas dentro da casa. Mas hoje a luz começou a entrar dentro da sua casa, e ela vai dissipar as trevas. Se você quer ter sucesso, se esforça
E esses 7 domingos que nós estamos aqui, e diante da presença de Deus, Deus vai trazer luz, e você vai viver um novo tempo dentro da sua casa. Quem recebe isso, se manifeste na presença do Senhor. Se Deus está falando com você, a palavra de Deus continua dando fim aos abismos. Me permita contar mais uma história particular. Faltando 1 mês, ou 2 meses, eu acho, para me converter, eu saí de um ambiente e uma porta se fechou. E eu estava andando sozinho. Aí eu olhei, parei e fiquei olhando para a porta. Aí fui embora. Naquele dia eu decidi visitar minha família. Uma coisa no meu coração. Eu cheguei, morava com meu irmão, e disse assim: olha, estou indo embora amanhã. Ele está ficando louco, aconteceu alguma coisa? Eu disse: nada, estou indo embora. Mas eu volto. Aí eu peguei arrumando as minhas coisas, que não era muita coisa. Era uma calça jeans, um tênis, uma camiseta, botei na mala. Quando eu cheguei lá, minha irmã, um dia lá, ela pregando para mim, ela disse: você lembra da porta azul? Que você estava saindo, ela se fechou atrás de você? Eu disse: como assim? Como é que você sabe dessa porta? Ela: Deus está me mostrando. E Deus está dizendo que foi a última chance que você tem de viver. Eu falei: não, isso é coisa... Você está virando astrólogo agora, lendo o futuro, o passado. Como é que você faz essa viagem astral? Ela disse: não, o Espírito Santo está me revelando que foi a sua última chance de vida. Mas naquela noite, a palavra tirou o abismo da minha vida. Se tem uma coisa que tira o abismo do coração das pessoas e muda os seus destinos para sempre, chama-se a palavra de Deus. E hoje eu estou lhes pregando a palavra viva. E eu quero declarar que os teus abismos sucumbam-se hoje. E a luz brilha na sua mente e no seu coração. E a dúvida que está pairando na sua alma, ela será removida agora. E você será um homem de verdade, cheio de fé. Uma vez eu estava aqui orando pelas pessoas, tem muitos anos. Uma fila de gente, e eu fui até o final orando. Quando eu vi, tinha um cidadão que pela primeira vez veio na igreja. Eu coloquei a mão na cabeça dele, e eu disse assim: todo laço de morte seja quebrado agora. Deus está me mostrando que tem um laço de morte sobre a sua vida. E hoje Deus está cortando esse laço de morte. Na semana seguinte, esse cidadão foi alvejado, com 12 tiros no carro dele. E uma bala que parou e queimou a roupa dele na coluna, no banco. Ele se converteu, ficou aqui na igreja uns 2 anos, depois sumiu. Mas certo é que naquele dia, a palavra profética rompeu o abismo de morte na vida dele. Não por minha causa, mas por amor a ele, por amor de Deus a ele, porque Deus é amoroso. E Deus usou a mim para que pudesse liberar uma palavra de vida sobre ele. E hoje eu quero declarar que todo abismo na sua vida seja quebrado em nome de Jesus. E que você experimente a vida. E você que está me assistindo também, que todo abismo da sua vida caia por terra nesta hora, em nome de Jesus. Dentro da sua casa, porque o Senhor Jesus te ama e quer tirar os abismos, as mortes que estão na sua direção e da sua família também. E hoje nesse lugar, os céus se abrem com vida de Deus. Vida de Deus.
Quem ama a vida, dê um aplauso ao Senhor. Aquela mulher precisava de uma candeia que talvez muitos não conheçam. O candeeiro, que tem diversos modelos nos lugares quando não tinha luz elétrica, até hoje em alguns lugares do Brasil não tem luz elétrica, e as pessoas usam os candeeiros que funciona a querosene, a diesel e etc e tal. Naquela época, os candeeiros, inclusive o candelabro que tinha, ele só funcionava porque tinha azeite dentro dele. A mulher sozinha, ou seja, a candeia sozinha não trazia luz. O azeite sozinho também não traz a luz. Mas a junção dos dois gerou e iluminou o ambiente e encontrou o que se havia perdido. Somos candeeiros, o Espírito Santo é o azeite, e ele nos gera fogo que ilumina e dissipa as trevas. Aí encontramos as dracmas, os valores que se perderam. Nós somos o candeeiro, e o Espírito de Deus é o azeite, e esse fogo acende dentro de nós, e a luz de Deus brilha dentro de nós, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5 narra a história dos discípulos que tinham fracassado numa pescaria. No versículo 5, em especial quando Jesus aparece na vida daqueles homens que tinham trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado, frustraram-se. Aí Jesus chega e diz para eles assim: siga um pouquinho mais adiante e à sua direita lance a rede. O versículo 5, respondeu Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua luz. E ele, como judeu, entendia que havia uma candeia no profeta, que o profeta enxergava além das pessoas comuns. Ele disse: eu vejo que tu tens candeia, porque vê além do natural. E sobre a candeia do seu ensino, sobre a luz que é a tua palavra, eu vou lançar a rede. E lançou, e foi bem sucedido. Se você quer ter sucesso, tem gente que passa a vida sem sucesso em diversas áreas da vida. Nós precisamos ouvir a voz e ter a candeia profética de Jesus, para saber o que fazer, como fazer e a hora de fazer. Diga: Espírito Santo, ilumina a minha mente. Diga: Espírito Santo, abre a minha mente, meu coração, para a tua luz. Dê um aplauso ao Senhor pela tua luz. Aleluia. A dracma se perdeu na sujeira da casa. Foi preciso entrar em ação a vassoura. Quando limpamos a casa, encontramos as coisas valiosas que estavam sumidas. E o que limpa a casa é o sangue de Jesus. É interessante que Jesus sabia, ele disse assim: um homem tinha 10 dracmas. Porque o homem, para perder as 10 dracmas dentro de casa, não muda a camisa. Mas uma mulher não. Você pode perguntar por qualquer coisa, as mulheres sabem, estão dentro de casa. Eu não sei se é só eu que acontece comigo assim, porque de vez em quando some algumas coisas. Eu não consigo achar. Some, mas desaparece mesmo. Parece uma coisa de encantamento assim. Está aí, cadê? Eu falei: meu Deus, é possível.
Jesus estava falando de uma mulher varrendo uma casa. E uma mulher varrendo uma casa, ela está varrendo mesmo. Ela está limpando mesmo. E encontra-se valores que se perderam. Não é? As moedas, de vez em quando, debaixo do sofá não encontram uma moedinha? Se perdem. Só que a moedinha daquela época não era como a moedinha de hoje, o troco de pão. Aquela moeda valia muito. A sujeira. E o que acontece com as pessoas, com as famílias, é que há muita sujeira dentro das famílias. Há muitos relacionamentos que se firmaram a partir de uma sujeira. E quando eu falo de sujeira, é de valores morais, espirituais quebrados. Tem muitos filhos que nasceram em sujeira. Quando o salmista Davi, muitos rabinos acham que Davi era um bastardo, porque ele diz: em pecado me concebeu, não é me pariu, me concebeu minha mãe. Como em pecado me concebeu minha mãe? Davi foi concebido sob pecado, ele dizia. Quem é concebido sob pecado é concebido fora da aliança. E boa parte dos relacionamentos dos filhos que estão nascendo, não estão nascendo debaixo de alianças, de aliança matrimonial, porque a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julga os adúlteros e perversos. Digno de honra. E o matrimônio tem sido desonrado em alto nível na nossa geração, até mesmo dentro da igreja de Jesus. E há uma sujeira moral, porque as pessoas estão perdendo os valores bíblicos. A sua moral é pautada pelos pensadores humanistas. As pessoas são muito mais dirigidas o que acontece na TV do que mesmo o que está escrito na Bíblia. Elas são dirigidas pela moda em voga. Nós precisamos ter valor moral que não pode ser rompido. Quando há sujeira de pecado dentro da casa, as pessoas se perdem. Mas hoje, Deus quer limpar essa sujeira. E a sujeira é limpa quando nós entramos em arrependimento pelos nossos pecados. O rei Ezequias só não morreu naquele dia porque ele entrou para o seu quarto e entrou em arrependimento, colocando em ordem a sua casa. Como é que alguém pode livrar a sua família das catástrofes morais, das mais diversas possíveis? Como? Como se purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Mas hoje Deus quer que você volte para a palavra. Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no reino. Ele disse: então me dá um banho geral, Senhor. Aí Jesus disse: não, não precisa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. A palavra de Deus entrou na sua vida, no seu coração, e você começou agora a pautar a sua vida numa moral. Você começa a respeitar a sua esposa como esposa, seus filhos como os filhos, o seu marido como homem de Deus, e as coisas começam a colocar-se em ordem, e os filhos sabem que os seus pais são homens e mulheres de Deus. Como pode uma família mudar o seu curso? Observando a palavra de Deus. Por que a dracma se perdeu? Porque faltou luz. Porque a casa estava suja. A mulher acendeu a luz e começou a varrer. E nesta ação de luz e vassoura, achou-se a dracma.
como se pode achar uma família de volta, trazendo a palavra de Deus para dentro de casa e começando a deixar de fazer o que é mal e fazer o que é bom. E aí você terá uma família na presença de Deus, uma casa edificada sobre a rocha, que os vendavais da moral em voga podem bater, mas ela não vai cair. Os seus filhos não cairão. A prosperidade será sua companheira de dia e de noite. A saúde será companheira da sua família. A concórdia, o amor, a compreensão. Não estou dizendo que você não vai ter atritos e lutas, mas eles serão resolvidos na presença de Deus. Quem está compreendendo e recebe essa palavra nessa noite, dê um aplauso a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Aleluia! Pode celebrar, meu filho, a família. Aleluia! Sete semanas, já se passaram 13, não é? Hoje é o terceiro domingo. Até o dia 4 de dezembro, Deus vai fazer muitas coisas. Dia 4 aqui será um marco na sua família, como nunca. E nós vamos fazer uma grande celebração no fechamento. Nós vamos fazer aqui um banquete, uma ceia, um jantar, celebrando a aliança com a família, para entrar em 2017 com princípios de família, obedecendo. Porque a maioria de nós sabe o que fazer, só que não faz. Não baixe a guarda, mantenha-se firme, dobre os seus joelhos. Família, por esta causa, eu dobro os meus joelhos diante do Pai, que está nos céus, de quem toma o nome toda a família, nos céus e na terra. Efésios capítulo 3. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia.